e os cocampos, eles falaram, fica bem dentro da mata, mas o igarapé, o riacho, está bem embaixo, não dá para ir de canoa, tem que ir a pé. E não dá para ir sozinho, tem que ir com um guia indígena e um guia bom. Eu bem sei que os melhores guias indígenas são os caçadores. Quem caça conhece a mata. Então eu mandei chamar um caçador indígena, um rapaz baixinho assim, mas um gigante na mata, conhecia tudo. E perguntei, você conhece essas 3 tribos? Ele disse, já passei na região, não entrei na aldeia, mas eu já passei na região, posso te levar até lá. Contratei com ele um valor diário, eu perguntei, quanto tempo de viagem? Ele disse 7 dias, na mata caminhando, 4 para ir, 3 para voltar. Eu achei interessante o 4 e 3, mas por que 4 para ir, 3 para voltar? Ele disse, porque na ida a gente vai errando, na volta a gente já sabe o caminho. E é certo, né? Eu também, quando entrei na mata, foi minha primeira caminhada na mata amazônica. Aí aquelas botas Timberland especiais para a mata, mochila, etc. Eu estava lá assim, muito animado com aquela mata. Entrei com um guia indígena, e aí eu perguntava a ele, mas que árvore é esta? Que raiz é esta? Que animal é este, esse ruído? Depois de meia hora ele parou e disse, olha Ronaldo, eu esqueci de falar algo com você. Eu tenho um tabu em minha tribo, eu tenho aqui um problema comigo, que é o seguinte, eu não converso na mata é silêncio total, não converso na mata, isso é um tabu na minha tribo. Então, 7 dias em silêncio. No terceiro dia eu começava a conversar com as árvores, bom dia, boa tarde, como está, boa noite. 7 dias em silêncio. Primeira noite, me lembro como se fosse hoje, chegamos, você quando sai ali umas 6 horas da manhã, quando é 5 horas da tarde, e a mata escurece cedo, né, 4h30, 5 horas, começa a escurecer. 5 horas da tarde você tem que parar. Aí você olha ali um igarapé, um pouco de água por perto, toma um banho mal tomado, e você quer, na verdade, deitar, porque você caminhou ali 10, 12 horas, você quer deitar. Leva a sua rede, há árvores em abundância, né? Pode escolher o que é essa árvore, então, para armar a sua rede ali, coloca a sua rede, e você pensa depois de comer alguma coisa, só em uma coisa, em descansar, porque no outro dia, 5h30, 6 horas da manhã, você está de pé caminhando novamente, você pensa em descansar. E aí eu atei a minha rede, ele atou a sua rede, todo mundo em silêncio, a noite inteira o índio não me deixou dormir. Levantava, deitava, mexia com a rede dele, mexia com a minha rede, ligava na perna, desligava na perna. Aí eu rompi o silêncio, 5 horas da manhã, eu disse, mas olha, assim não dá. Se a gente não dorme, não dá para caminhar no dia seguinte. Por que você fica tão agitado à noite? E aí ele disse, olha, é o seguinte, eu não te falei antes, mas eu morro de medo de onça. Interessante que eu não havia pensado em onça até aquele momento. Aí a minha lógica foi a seguinte, se o índio, caçador, acostumado na mata, tem medo de onça, eu também devo pensar em ter medo de onça. A partir daquele dia eu comecei a ter medo de onça. E aí seguimos, segundo dia de viagem, terceiro, 4º dia à tarde, o GPS mostrando 300 metros da aldeia, 200 metros, 100 metros da aldeia. E aí nós entramos naquela aldeia, era a tribo Cambeba, uma aldeia remota, entramos naquela aldeia e tinha um grupo de uns 30 homens indígenas limpando a aldeia, todos reunidos limpando o meio da aldeia, tirando matinho, etc. E eles não ligaram muito com a nossa presença, não ficaram assim muito surpresos. Nós entramos, olharam para nós, conversaram alguma coisa e continuaram trabalhando. Sem falar a língua que eles falam, que é o Nhengatu, que é a língua geral da região. Ali então usei o meu guia indígena como intérprete. Eu comecei a conversar com aqueles índios. Quem são vocês? Eles falaram, somos Cambeba, mas não pararam de trabalhar. Quantos são vocês? Nós somos 300 aqui na aldeia, mas não pararam de trabalhar. E aí fui me aproximando e eles trabalhando, eu perguntei, o que vocês estão fazendo limpando essa aldeia? Aí eles pararam, e um deles me falou, olha, nós estamos aqui preparando a aldeia para o culto que teremos hoje à noite. Aí eu pensei, o meu intérprete falhou, culto, não é? Esse local, 2 dias e meio de voadeira, 4 dias a pé, no meio da mata. Eu sabia que nenhuma missão havia passado por lá. Culto. Perguntei ao grupo, vocês são crentes? Aí eles se entusiasmaram, nós somos crentes, graças a Deus. E vocês não são? Eu falei, não, eu sou crente também. E eu me lembro que 2 indígenas lá embaixo de uma árvore mais distante, eles gritaram assim, aleluia! E eu pensei, esse pessoal é crente e é pentecostal. Quem lhes trouxe o evangelho, qual foi a missão? Eles falaram, o que é missão? Nunca ouvimos falar de missão. Qual foi o missionário? Não conhecemos nenhum missionário. Quem foi o crente que lhes trouxe o evangelho? É o pescador ribeirinho, seu João. Seu João mora logo ali embaixo, em uma casinha flutuante
flutuante no Igarapé. Aí eu desci para ver aquela casinha. Meus irmãos, meu coração começou a ficar apertado. Flutuante são aquelas casinhas construídas sobre troncos que flutuam, né? Quem já foi ao norte sabe o que é. Nesse caso, era apenas um cômodo de 4 por 4 metros, um quartinho. Madeiras assim, rotas, antigas. A janela estava entreaberta, eu espiei pela janela. Havia naquele quartinho, naquela casinha, 4 redes velhas penduradas, uma panela grande e uma cadeira quebrada, só tinha isso. No cantinho daquele quarto, um homem sentado no chão, até mesmo porque a cadeira estava quebrada, segurava em sua mão a Bíblia e aparentemente ali, com muita dificuldade, colocando o dedo assim, balbuciando a palavra de Deus. É o seu João. Eu dei a volta, bati a porta, ele abriu a porta, ele levou um susto. Eu disse: seu João, não se assuste, meu nome é Ronaldo, eu sou um missionário. Ele disse: missionário, só um momento. Abriu a outra janela e gritou: Maria, era a esposa, João e Maria. Maria, vem para casa, Maria, e traga as crianças, porque chegou em nossa casa um missionário de verdade. Aí meu coração travou e eu comecei a pensar: quem é o missionário de verdade? Sabe por quê, irmãos? Eu estava ali com sustento de oração, igreja orando, nosso vai, nós estamos aqui orando. Sustento missionário, a igreja falando: nós estamos aqui, vamos pagar para a sua ida, alvarando esperando, aqui indígena, as botas especiais para caminhar na mata, o GPS, a bússola se o GPS falhar, um mapa, um guia indígena ao meu lado para assegurar o caminho e assim por diante. Eu tinha tudo isso e estava perante um homem que nada tinha, nem cobertura de oração, nenhum sustento missionário, nenhuma igreja apoiando, nem sequer usar para se definir o título de pastor, missionário e evangelista. Era o irmão João. Eu disse: seu João, missionário de verdade, é o senhor. Como é que o senhor veio parar aqui? Ele disse: meu missionário, eu sou da Assembleia de Deus. Eu pensei: só podia ser. Eu sou da Assembleia de Deus, era membro da igreja lá em Tefé, recém-convertido. Pastor presidente foi nos visitar, pregou um sermão num negócio que eu não sei se o irmão já ouviu falar, chamado Conferência Missionária. Falei: já ouvi falar. Na Conferência Missionária, esse pastor presidente pregou um sermão e falou: precisamos pregar o evangelho para quem nunca ouviu de Jesus. Aí eu saí doido em Tefé, mas quem eu conhecia havia ouvido falar de Jesus. Peguei minha avó dele, os ribeirinhos haviam ouvido falar de Jesus. Aí eu entrei nesse Igarapé, entrei na mata, encontrei essas 3 tribos e eles nunca haviam ouvido falar de Jesus. Eu pensei: este é o meu lugar, eu estou aqui desde então. Eu disse: seu João, e o senhor é pescador? Eu disse: sou pescador. E o senhor alimenta a sua família com o quê? Pescando, pegando peixe. E esse Igarapé aqui tem peixe? Ele disse: meu missionário, peixe aqui quase não tem, mas já plantei 6 igrejas para a glória de Deus. 2 entre os Cambeba, 2 entre os Miranha e 2 entre os Cocama. E hoje à noite todo mundo vai estar aqui para o cultão hoje à noite. Se o irmão ficar, o irmão vai ver aí o pessoal reunido. Mas aí chegaram Maria e os 4 meninos, entre 7 a 14 anos de idade. Quem é pai vai entender o que eu vou falar. Entrar no mato, fazer uma aventura, entrar num local remoto, distante, isolado, não é tão difícil assim. Se a esposa abraçar o negócio com você, vocês entram como um casal e é tranquilo também. Mas levar os filhos é outra história. Levar os meninos é outra história. E ali estavam os meninos de 7 a 14 anos de idade, no local que não tinha escola, não tinha clínica, não tinha estrada, não tinha nada. Eu perguntei: seu João e seus filhos? Aqui não tem hospital, clínica, não tem uma escola, não tem nada. Só os indígenas e a mata. E seus filhos? E aí ele me puxou, era um homem baixinho assim, me puxou. Ele disse: meu missionário, estou deixando para os meninos a minha herança. Aí eu olhei aquele casebre caindo aos pedaços, aquela canoa quase afundando. Eu pensei: só se ele encontrou ou escondeu o ouro na mata. Eu falei: seu João, que herança é esta? E ele me puxou novamente e disse: eles viram o que Deus pode fazer e jamais se esquecerão disso. Eu não tenho nenhum dinheiro para deixar para esses meninos, não tenho nenhum bem, nenhum tesouro, nada parecido, mas eles viram o que Deus pode fazer, porque eu não sabia nem ler nem escrever. Aprendi a ler lendo a Bíblia, não sabia falar nem direito o português, aprendi a língua indígena, não havia feito nenhum trabalho de evangelização. Eu evangelizei e plantei 6 igrejas entre os indígenas não alcançados. Foi o poder de Deus. Meus meninos jamais se esquecerão disso. Eu voltei àqueles
naqueles 3 dias de caminhada, entendendo plenamente porque Deus havia me dado a experiência, como primeira experiência na Amazônia, para ajeitar o meu coração e para me relembrar que não é pela força, não é pela violência, não é pelo muito estudo, não é pelo conhecimento, não é pela oportunidade, não é pelo sustento, não é pelas amizades e apoio, mas é pelo Espírito Santo que as coisas acontecem. Quando Deus usa uma pessoa, uma família, uma igreja ou uma tribo, como usou o seu João, coisas novas podem acontecer. Amém. Você está a caminho de Roma. Talvez os ventos sejam contrários,